Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, vou fazer o último dia da semana, porque amanhã é feriado, dia do trabalho, o dia do trabalhador, na qual já deixo um versículo bíblico sobre isso, sobre amanhã, que Colossenses 3:23 nos ensina: tudo o que fizermos, a gente não deve fazer à vista dos homens, e sim para Deus. Colossenses 3:23. Está ali depois de Efésios. Aí vem Filipenses. Depois Colossenses 3:23. O que a Bíblia diz sobre para o trabalhador? Olha bem, que riqueza. Tudo, meus irmãos, trata-se do Senhor na nossa vida, por intermédio dele, pela palavra dele. E o que ele diz exatamente para o trabalhador? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não à vista, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. O que ele diz? Se você tem o seu trabalho, você tem que confiar no Senhor, porque é Ele que é a sua provisão. Mas você não tem que fazer à vista do seu chefe, do seu patrão, do seu empregador, mas você tem que fazer de todo o coração para o Senhor e não para esses homens. Porque a Cristo, o Senhor é que está servindo. Todo aquele que faz injustiça receberá injustiça. Então, se você não trabalha direito as horas trabalhadas, desempenhando as funções que o seu empregador estabelece, aqui está dizendo que você está praticando uma injustiça. Se assim você não fizer o que é delegado, você está fazendo uma injustiça, e a injustiça, infelizmente, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Então, no seu desempenho profissional, naquilo que te é delegado, que você faça para Deus, não para o seu empregador, porque ele que é a provisão, ele que vai entender se você está fazendo justiça ou injustiça. Mas vamos seguindo. Essa semana foi bem impactante, meus irmãos, porque estamos falando que tudo é por Ele, por Jesus Cristo, Filho de Deus, que Ele mandou neste mundo para que todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então, para você ter a vida eterna hoje, aqui nos Atos dos Apóstolos, aqui nos Atos de Pedro, que foi fazer uma visita a um homem chamado Cornélio. Ele diz assim no final, 10:43, dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão do Cornélio. Mas olha bem que riqueza foi essa semana. Segunda-feira, a palavra saiu em Mateus: vós sois a luz do mundo. E eu levei a vocês, em João, que Jesus é a luz do mundo. Nós somos porque temos Ele. Então tudo trata-se dele. Na terça-feira, a palavra trouxe: nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aí ontem, na quarta-feira, a palavra foi: mas a todos quanto receber, deu-lhes
o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Então, tudo é por meio dele. Amanhã, dia do trabalhador, é por meio dele. Porque Deus falou lá no jardim do Éden para Adão que do suor do teu rosto você vai tirar o sustento da sua descendência, ou seja, do trabalho, do suor do rosto, e assim vai. E a palavra aqui hoje, para vocês entenderem, foi aqui dentro de um contexto de um ato, porque Atos dos Apóstolos quer dizer isso, foram os atos, as atitudes, as ações dos apóstolos pós Jesus, depois que os apóstolos ali, os primeiros discípulos que tornaram apóstolos, começaram ali com as suas ações, inclusive Paulo aqui envolvido no meio. Então aqui conta-se a história de um centurião chamado Cornélio, um homem que, desses homens, tem muitos por aí, porque morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, para vocês entenderem, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, de um anjo um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor de couro, um homem da época, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Isso aqui foi o seguinte, meus irmãos: esse homem, como tem o relato aqui, era um homem aparentemente temente a Deus, piedoso, que praticava caridades, né? Então, temente a Deus, que orava. Inclusive foi um encontro que dava esmolas aqui, e aqui foi, inclusive, Deus falou com ele em sonho no momento de oração, aliás, falou com ele durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando os olhos, o possuindo de temor, perguntou: o que é, Senhor? Então, aqui esse homem tinha todas as características de um homem bom, piedoso, um homem de oração, mas ele precisava da palavra de Deus, que Pedro foi levar para ele. E no contexto que está o verso 43, já consta desde o 23 que Pedro foi com eles. Então, o que acontece com tudo isso é que existem homens que faz o certo, que ora, que é temente a Deus, que é honesto, mas precisa de ter um encontro com Deus para receber a palavra de Deus. No verso 43, Pedro estava falando para eles, porque aí ele chamou os amigos mais íntimos e a família. Quando Pedro chegou, aí fizeram um culto ali, teve muitas revelações, e Pedro, na verdade, esse povo ali eram povos gentios, que não eram judeus, e Jesus veio para fazer essa mudança, para que, inclusive, aqui nos relatos fala que Deus não faz acepção de pessoas, todos carecem do Senhor, e mediante a entrega por meio de Cristo é salvo, é luz do mundo, é tudo nessa vida por intermédio de Cristo Jesus. Então, deles todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê
recebe remissão de pecados, aqui nesse caso. E aqui no dia foram batizados muitos, que no verso 48 termina esse contexto e diz: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. Então esse povo quis ali receber a palavra de Deus, e eu espero em Cristo Jesus que eu esteja falando com muitos que queiram receber a palavra de Deus. Tem muitos aqui que eu sei que são pessoas de oração, que são pessoas tementes a Deus, que são pessoas caridosas ou piedosas, que dão esmolas, que ajudam o próximo, mas a palavra diz que você precisa da palavra de Deus. Essa palavra que faz você fazer como esse povo aqui, ser batizado em nome de Jesus. Olha que essa semana o que foi falado sobre isso, de ter o batismo, de nascer de novo e ser nova criatura, assim como Cornélio, que era um homem padrão, só que ele ainda precisava da palavra e ser batizado, assim como ele foi batizado. Após aqui o verso 44 relata sobre isso em Atos dos Apóstolos. Então, é isso, meus irmãos, que a gente tem que entender exatamente isso. Hoje eu vou deixar para orar no final. Aqui em Zacarias 13, no verso 1, olha que riqueza. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Aqui era um profeta que já falava sobre aquele dia após a vinda de Jesus Cristo e ele tornar a ser esse profeta, assim como está dizendo aqui. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, assim como diz aqui no contexto de todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. E aí depois aconteceu o batismo aqui, e aqui também, depois de Zacarias, Gálatas, aqui Paulo nos traz também essa pérola, nesse paralelo sobre essa palavra. Diz: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Aquele que crê que Jesus Cristo veio, o Filho unigênito de Deus, veio à terra, aquele que crê não vai perecer e vai ter a vida eterna. Mas assim como foi relatado aqui em Gálatas, aliás, em Atos, Gálatas e Zacarias, já em profecia, Zacarias era ali no Velho Testamento, não sei lá quantos anos, 600 anos, antes de Cristo vir, mais de 500 anos, com toda certeza. Teve um período de 400, período interbíblico de 400 anos, que Deus não falava com o povo, não mandava profetas. Mas estamos aqui no século 21 com essa pérola, trazendo o ensinamento a vocês, através deste devocional, através das igrejas bíblicas, através de conteúdos de quem estuda a palavra de Deus, e deixa claro para a sua vida que, como foi essa semana, você é a luz do mundo, porque você tem Cristo em você, após um batismo. Isso foi manifestado o amor de Deus em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E assim como ontem, mas a todos quanto receber, deu-lhes o poder. Então receba Cristo Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Então o que você precisa saber é isso: os que
crê no nome de Jesus, os que crê, Deus vai falar contigo de alguma forma para você entender os processos e você vai. Talvez aqui é uma forma que Deus está falando contigo. Você vai se arrepender da velha criatura, nascer de novo, receber essa luz que é Jesus, ser manifesto o amor de Deus em você, porque aqui está dizendo para viver por meio dele. E os que creem no seu nome vai entender que foi feito filhos de Deus. E aqui hoje vai ter a remissão de pecados, porque você creu. Todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Mas como está no contexto, e depois Pedro aqui levou a palavra do Senhor, e esse povo recebeu, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água? Então, quando você recebe esse mistério, esse poder de Deus, essa palavra, você não vai mais recusar a água, que é a palavra de Deus. E aqui também vai fazer para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Então a água vai te levar à água do batismo, a água, porque a palavra faz referência à água viva do Senhor, que vai te levar ao batismo, e esses se renderam ali, e Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias, para ensiná-los sobre essa água viva que vocês recebem semanalmente na tua casa, no teu caminhão, na tua carreta. Digo isso diretamente aos funcionários aqui da Rodo Grato, onde chegar esse devocional, em vários estados, na tua casa, no teu escritório, na tua fazenda, onde for, no seu consultório médico, onde for, essa palavra está chegando até você. Então que você, em nome de Jesus, permaneça com a água viva do Senhor. Amém? Eu vou orar hoje no final, fazendo de forma diferente. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui foi apresentada a tua palavra, foi ministrada a tua palavra, porque eu sei que tudo trata-se do Senhor, que é por meio do Senhor. Se eu tenho o Senhor como luz neste mundo, e eu aqui tenho o Senhor, então que essa luz, que é o próprio Jesus, que está à tua destra, Pai querido, possa acessar a casa do meu irmão onde receber esta palavra, possa acessar lá onde eles estiverem, a sua carreta, nos seus escritórios, no seu consultório, na sua fazenda, onde for, a mulher do lar, aos que chegarem esta palavra, possam compreender, e aqueles que ainda não vivam assim como esse homem chamado Cornélio, no contexto dessa palavra, que era um homem temente ao Senhor, que era um homem que dava esmolas, que era um homem caridoso, piedoso, mas ainda não tinha a tua palavra, Senhor. Não tinha a tua palavra, mas hoje essa palavra vai chegar a muitos, vai chegar como uma flecha na mão do arqueiro, que vai chegar e vai plantar essa semente, vai plantar esse confronto, Senhor, para que muitos recebam de alguma forma esta palavra e tenham essa mudança de vida, assim como esses gentios ali no meio dos amigos e dos familiares desse homem chamado Cornélio, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, que meus irmãos, aqueles que ainda não são batizados, que ainda não conhecem este feito, que ainda não é a luz do mundo através de Jesus Cristo, que Ele é a luz do mundo. E vós sois a luz do mundo, que o Senhor diz, mas por Ele, por intermédio dEle. E a remissão de pecados também por intermédio dEle. Que os meus irmãos possam compreender, e muitos
a partir de hoje possam receber essa palavra e tomar a iniciativa, a decisão, Senhor, de reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador e buscar uma igreja bíblica e se batizar, deixando o velho homem com as velhas coisas, Senhor, e tornando novas criaturas, buscando a presença do Senhor sobre a vida deles. Ó Pai, e aos meus irmãos que já são maduros na fé, que de alguma forma possam observar e agregar valores espirituais, valores da riqueza da Tua palavra sobre a vida deles. Muito obrigado, Senhor, por estarmos fechando essa semana hoje, quinta-feira, véspera de feriado, na qual, ao trabalhador, assim como eu mencionei, Senhor, na introdução, que eles possam entender e compreender, Senhor, que o Senhor é a provisão na vida deles. O Senhor faz a justiça e a injustiça. A injustiça no sentido que Ele criou, porque Deus não faz, o Senhor não faz a acepção de pessoas, a todos. A injustiça, se fizerem, o Senhor está dizendo que ela vai existir. Mas que os meus irmãos possam compreender e receber a justiça do Senhor, porque o Senhor está dizendo, não faça à vista dos homens, mas para mim. Então todos os trabalhadores que recebam em nome de Jesus essa palavra, e a todos os meus irmãos que recebam também, como essa semana deixou claro que é tudo por meio do Senhor Jesus, que está à destra, que tudo é por intermédio do Senhor, para que todos que nele creem não pereça e tenha a vida eterna. É o que eu mais quero neste dia, alcançar o coração e a mente dos meus irmãos, para que haja essa transformação, e que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Fiquem em paz. Um excelente fim de semana a todos, com a presença do Senhor, que por intermédio dele são todas as coisas. Abraços. Em paz.